Hoje é dia de aula aberta do curso de Neurofelicidade, né? Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas da ciência da felicidade, como que são as melhores ferramentas e estratégias para aplicar na educação e no assistencialismo social também, né, Marcelo? Porque dá para a gente utilizar também essas ferramentas em vários aspectos aí da educação, da vida, da assistência social, né? Como é que é isso, Marcelo? Fala aí um pouquinho para o pessoal sobre essas ferramentas. Vocês me ouvem bem? Ouço. Ah, tá bom. Então, boa noite a todos aí, todas. E, bom, ciência da felicidade aí surgiu, né? E ela, como a gente já vem estudando ali no curso, como a gente vem sempre falando, mas ela também traz práticas, né? Estudo, ciência e as ferramentas, elas podem ser usadas no contexto educacional, pode ser usado no trabalho, pode ser usado na casa da gente. E até porque a gente começa se transformando primeiro para depois transformar o nosso contexto, né? Então a gente vai falar aí de algumas práticas para reduzir estresse, para se colocar aqui, ser mais feliz sem tanta passado, futuro, sem bagunça na mente, sem tanta cobrança, sem tanta pressão. toda. É isso aí. É a gente que complica a vida, né? E aí dá para aplicar assim, poxa, a gente vai falar aqui da educação, mas muitas vezes você vai ver seu contexto. Meu contexto é uma empresa de pizza, igual eu estava falando com a colega hoje. Uma empresa que faz pizza congelada. E ela conseguiu ver tudo ali do que a gente fala, ela conseguiu aplicar na indústria de pizza congelada. Porque o pessoal precisa... o pessoal pode desenvolver esses hábitos ali, naquele contexto, naquele grupo, e aumentar a felicidade, aumentar a tranquilidade e sair dessa pilha. Uma vida melhor é mais tranquila, né? E aí hoje a gente vai fazer essa aula aberta, vai falar sobre essas estratégias todas aí, a gente vai falar aqui de 4 ou 5 ferramentas, e nesse papo inicial aqui eu dou boa noite para todos vocês que estão chegando. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Savioli, sou pedagoga e especialista em educação emocional pela Universidade Miguel de Cervantes, na Espanha, e o Marcelo também, especialista em ciência da felicidade pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. E hoje o assunto é felicidade, né? Felicidade. E aí, para começar, Marcelo, como que é esse pontapé inicial que a gente dá para falar dessas ferramentas e questões todas? Como você falou, lá no curso a gente está falando muito de teoria, estamos apontando ali as estratégias de como fazer, como acontecer, como mudar ambientes, mudar situações. E a gente vai falar de algumas ferramentas mesmo práticas para colocar no dia a dia. Eu vejo às vezes algumas pessoas falando de felicidade, vira aquela coisa muito zen, né? Não tenho... não é com tom de crítica que eu falo, mas às vezes a coisa fica tão assim distante do nosso dia a dia, do que a gente está vivendo. Deixa eu parar para fazer o meu momento de ser feliz, vira aquela coisa assim totalmente isolada da vida. Mas a gente parte aqui de algumas ferramentas que dá para botar no dia a dia direto, tudo que é situação. E a que a gente vai começar falando é a do Flow. Vou falar um pouquinho do Flow, a Carol complementa aí, porque ela já bota para dentro da sala de aula, né? O que é o Flow? Já dou a linkada, já. Eu sou aquele tio legal do corredor lá, o Bedel, que deixa os alunos ficar brincando, bagunçando, e aí a professora que entra depois para botar. Aí vai lá e puxa a orelha. Fala, vai, menino, para com essa bagunça. Aí, como é que é o Flow? O Flow, ele é denominado aquele estado que a gente atinge quando a gente está numa concentração acima da média, para não falar que é absoluta, né? Então, o que a gente pode identificar como um flow? Quando a gente está estudando, ou está lendo aquele livro que a gente quer acabar, e a gente, quando vê, passou 3, 4, 5 horas concentrados e a gente nem viu o tempo passar. Não comeu, não dormiu, não foi no banheiro. O nosso corpo, ele entra num estado que as necessidades fisiológicas são meio que esquecidas até. É tipo quando você pega uma série do Netflix para assistir que você não consegue desgrudar daquela porcaria nunca, né? Você fica em estado de flow ali. Exato. Meus filhos, inclusive, eles ficam assistindo Naruto. Só que tem 500 episódios. Então, é um exercício para a mente deles ali. E é o flow, quando eles falam, vi 10. Porque para eles se concentraram naquela história.
se isolaram de distrações e eles conseguiram focar. E no dia a dia, o que pode fomentar esse flow, né? Tava falando para Carol, a atividade ela não pode ser nem muito fácil, nem muito desafiadora, porque senão o cara desiste, ou se for muito fácil, não atrai a pessoa. Então tem que ser uma atividade, quando você vai fazer, desenvolver esse flow, uma atividade que, poxa, seja interessante e desafiadora e que tenha um começo, meio e fim. Para a pessoa falar, poxa, eu vou fazer isso aqui e vai ser legal, eu vou conseguir me concentrar, vou me livrar de distrações e vai ser interessante para eu realizar. Aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Quando você vê, uxa, terminei, passou 4 horas. Você fala, poxa, eu não consigo me concentrar 4 horas para nada, né? A base do flow é se livrar das distrações, escolher um bom local e um bom horário, para que você possa se concentrar, que é o da Netflix mesmo. Você vê que da distração o pessoal passa a madruga, ninguém distraindo, e no sofá da sala. Então, é uma ferramenta estratégica para a pessoa promover a concentração, né? Exato. E aí, se ela for levar isso para uma coisa mais educativa, digamos assim, seria uma forma dele estimular a produção, para ele ler mais, ele estudar mais, escrever mais, seja lá qual for a atividade que ele vai desenvolver, o flow vai estimular que ele se concentre naquilo e produza e desenvolva ali mais atividades e de forma muito mais concentrada. É isso, então? É isso aí. É isso aí. Você vê que ele serve para o aluno do primeiro aninho até o universitário. Se ele precisa parar para fazer uma lição de casa... né? Ou para o pessoal que faz tese de mestrado, né, que precisa se concentrar para estudar, né? E aí fecha a porta do quarto para a criançada não ficar batendo. Então é aquele momento que você se concentra para fazer. E é muito legal essa ferramenta do Flow, porque hoje um dos grandes problemas que a gente tem em sala de aula, principalmente com os alunos mais novos, é exatamente a falta de concentração. Tanta tecnologia, tantos gadgets, tantos equipamentos, tantas distrações, que é até difícil para um aluno conseguir concentrar para fazer uma tarefa. Agora há pouco a gente estava falando do pessoal do fundão digital, né? Fundão digital, gente, preciso contar. Do fundão digital. Que filho de 15 anos. A distância, conta aí, Marcelo. Meu filho no Google Classroom, fazendo aula com os amigos dele, e no PlayStation, numa party, conversando com os próprios amigos que estão na sala de aula. Então eles criaram um fundão digital. O fundão digital. Eles fizeram uma conversa paralela numa outra plataforma. Você vê, olha o nível que está de desconcentração da galera. É um nível enorme. E o EAD favorece muito que isso aconteça, porque na internet é tanta coisa que existe para você acessar. Se você estiver tendo uma aula mais ou menos chata, interessante, você não vai querer saber daquilo. Você vai rapidamente se distrair. E o Flow, ele entra como uma estratégia educacional que, quando bem planejada, para que o aluno desenvolva ela em determinado limite de tempo, né? Não vai botar o aluno para fazer flow por 2 horas seguidas, né? Mas se o professor estimular o aluno ali por 10 minutinhos, 15 minutinhos, num processo de contração mais incisivo, para desenvolver determinada atividade nesse período de tempo, para que o aluno atinja tal meta, o aluno aos poucos vai desenvolvendo nele próprio o hábito da concentração. Até que chega numa hora que ele, com muito mais rapidez, vai estar conseguindo se concentrar nas atividades variadas aí que ele se propôs, para poder estudar, para poder ler um livro, para poder escrever, para poder produzir, até mesmo para jogar PlayStation, né, Marcelo? Então, assim, essa é uma estratégia interessante para ser utilizada na educação, dentro desse planejamento estratégico, e estimula muito a concentração dos alunos. Na questão do assistencialismo social, eu acho que o Flow pode ser usado até para uma auto-introspecção, né? Para a pessoa concentrar a respeito do que ela faz no trabalho, concentrar a respeito do que ela faz para ela mesma e desenvolver isso de forma produtiva. Eu acho uma excelente ferramenta o Flow para a gente se potencializar, não é isso? É isso que eu vejo, porque você falou das distrações, né? O celular é um negócio que pegou as crianças, pegou os jovens, mas pegou a gente também. Eu mesmo me vejo muito mais
vulnerável a distrações do que antes. Assim, acho que esse momento aqui da nossa quarentena aqui está nos fazendo olhar para algumas coisas com mais detalhe, até enjoar um pouco do digital, das distrações, porque não tem mais para onde correr, né? Mas ele é um tremendo potencializador. Até eu falei com a Carol agora há pouco, falei, poxa, é que nem quando a gente está querendo chegar no final do livro. Até a metade do livro eu sou um leitor lento, né? Até a metade do livro leva um mês. Da metade até o fim levam 2 dias. E você vai vendo aquele marcador de livro indo para frente. Né? Você lê e tem que voltar. Você lê 2, 3 páginas, quando você vai pegar, você fala, não preciso voltar para ler de novo, porque eu não lembro o que eu li. Perdi, é isso aí. Então a concentração... Porque não teve a concentração, né? Porque é realmente difícil você chegar num estágio de desenvolvimento mental onde você se concentra a tal ponto que você fica imerso naquilo ali. É uma concentração que precisa ser treinada mesmo. E a gente cada vez mais faz menos isso nesse mundo rápido e digital. Eu falo que é no mundo dos pequenos acessos, porque o celular favorece que a gente procure, leia a informação e se comunique de forma muito picada. Sim, e nessa daí, a gente não vai desenvolvendo muito a nossa concentração, né? Fora que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? A mulher mais do que os homens, né, Marcelo? A mulher faz um monte ao mesmo tempo. O homem não, ele faz uma só de cada vez. Uma só. A gente para, mais a gente fica parando. Mais ou menos. Então a gente para e fica fazendo. Parece que a gente faz várias, mas a gente só faz uma só. Então o flow também é uma estratégia interessante para a gente usar em casa também, né? Com as nossas atividades. Seja cozinhar, a pessoa que vai cozinhar e quer se concentrar naquela atividade, para analisar bem como que ela vai preparar a comida, né? Ficar imerso naquilo ali. Ou seja, sei lá, para fazer um hobby, um desenho. Quem tem hobby de desenhar, quem tem hobby de, sei lá, artesanato, ele também entra aí como uma prática interessante, né? Você falou até do assistencialismo, porque as pessoas... Imagina que cada uma tem a sua... Na escola, de repente, você pode passar o mesmo desafio para todos os alunos, né? Olha, vamos ler o livro... E eu ensino meus filhos meio que um flow. Falo, para você terminar um livro, você tem que programar um dia e uma hora que você vai ler 10 páginas por dia. Não tem como. Senão, não vai ler. Tem que ter uma meta. E o mundo colocou tudo em vídeos de 3 minutos que ele tem que se vender em 15 segundos. Se ele não capturou em 15 segundos, não vê mais. Já era. Então, já era, perdeu a vez. É o que eu falo. Não sempre mais, né? O livro, uma vez eu li uma história assim, eu ficava super chateado quando eu não terminava um livro. Então eu ia até o fim do livro, mesmo que o livro fosse ruim. Aí o dia eu vi assim, falou, dê 2 horas de chance para um livro. Que dá uma 30 páginas. Se ele não te pegou, porque você só vai perder tempo. Eu já ouvi isso daí, Marcelo. Eu também tinha esse mesmo problema. Eu ia ler e eu não conseguia. E eu achava que porque eu tinha comprado o livro, eu tinha que ler aquela porcaria até o final, sendo bom ou não. Só que às vezes eu não conseguia, eu ficava assim, nossa, mas esse livro é linguagem complicada, não está aprendendo. Aí um dia eu também me deparei com isso daí que você falou, essa orientação. Se o livro não te prender logo no início, é ruim o livro, o problema não é você, é o livro, entendeu? Então hoje eu abro mão de alguns livros sem peso na consciência. Sem peso. Aí, ó, só dar um recap aí, a Laura deu uma pingada aqui, ó, chegou atrasada, tá boiando sobre o flow. Laura, depois você vê no recap aí, mas o flow é aquele estágio de concentração que você atinge, tipo maratonar Netflix. Você perde a noção do tempo, das suas necessidades fisiológicas. Assim. Então, atingir esse estágio é importantíssimo para você aumentar a produtividade. Aumentar e dar qualidade para a produtividade, né? Sim. Porque você pode ter uma produtividade grande, mas ela não necessariamente vai ser boa, porque você fez ali com aquele cansaço, né? Com aquela falta. E o flow é que você para e você fala, eu vou fazer isso. E o que eu tinha falado, que ela chegou atrasada, é que na educação, como prática educativa, como metodologia de ensino, ativa de ensino, o professor pode determinar junto com os alunos determinada atividade a ser realizada, com determinada meta a ser atingida, entre determinado período de tempo, que não pode ser um período muito longo, tá? Um período mais curto para que ele tenha mais treinamento de concentração por várias vezes do que poucos treinamentos por longos períodos, porque isso também ninguém consegue, né?
E assim o professor vai estimulando o que no aluno? Aumento do poder de concentração, aumento da produtividade, aumento do interesse do aluno, porque quando ele se sente desafiado em atingir aquela meta, desenvolver aquela produtividade naquele espaço de tempo, o aluno vai se dedicar mais para o desenvolvimento da atividade. E aí serão alunos mais centrados, equilibrados, concentrados, interessados. Então, desenvolver essa prática dentro da sala de aula, ou nos cursos, ou nos treinamentos, de forma planejada, ela é extremamente eficiente. E alunos que conseguem desenvolver o flow e que conseguem aumentar a produtividade, automaticamente desenvolvem autoestima, desenvolvem segurança, tornam as pessoas mais equilibradas e conhecedoras da própria potencialidade, não é isso, Marcelo? É aí que entra a tal da felicidade nessa hora, né? Exato. Pô, por que que... Até estou fazendo um paralelo aqui com o videogame ali. A criança fica horas no videogame. Não para comer. É um flow deles, né? É um não para flow. Pra comer, não para para ir no banheiro, não para nada. E aí por quê? Porque tem desafio ali, só que é um desafio que ele consegue conquistar. Ele se sente um vitorioso. Ele não sai derrotado. Ele sente que, pô, isso aqui me atrai. E eu sou feliz jogando. Então, poxa, olha a lição que a gente tira de um gamification, assim. De repente, a gente tem que gamificar o ensino para que ele, poxa, eu vou conquistar isso. É uma ótima estratégia. Até mesmo se o professor for aplicar o flow através de uma estratégia de gamificação, ele vai falar para os alunos, aqueles que atingirem determinada meta em determinado tempo vão ser os ganhadores, né, vão ser pontuados e ranqueados, então uma estratégia motivacional para desenvolver o flow, né? Isso é muito utilizado na educação, essas estratégias. Então, o flow é fantástico, né? Fantástico. Fantástico, vou anotar. Dá um nome. Eu acho que sobre o flow, eu acho que já falamos o suficiente. Será que tem dúvidas? Alguém tem dúvidas sobre o flow? Alguém quer falar mais, perguntar mais sobre essa prática? Perguntando. A gente volta, mas aí a próxima, vamos falar um pouco associado ainda a isso. O flow, ele coloca a gente concentrado no momento, né? Tira as distrações. E outra prática que é muito usada hoje, vocês indicam algum livro, a Rose falou aqui. Eu vou procurar algum livro de flow. Eu acho que tem um livro, inclusive, que chama Flow, Rose. Mas depois a gente joga aí uma snackzinha com indicações de livros. A gente tem lá no curso de neurofelicidade, a gente tem a bibliografia indicada para os alunos e a gente compartilha com vocês. Porque isso hoje é uma aula aberta do curso de neurofelicidade para educadores oferecido pelo Mercado EAD, que é um curso que trata da ciência da felicidade aplicada à educação e que traz estratégias e práticas que podem se tornar metodologias ativas interessantes e muito inovadoras aí para a sala de aula. E a Patrícia já pegou o gancho aí, ó. Tem a ver com mindfulness? Tem a ver, Patrícia. Eu estava falando, o flow... Eu acho que é o próximo da nossa lista, É o próximo da nossa lista. Então, mindfulness. A lousa, ó a minha lousa aqui, ó. Meu dedo não chegou. Aqui, ó. Aê. Já tá aqui, ó. Como é que é? Tem a ver porque o flow coloca você no estado de concentração no momento presente. Ele tira as distrações da vida, mas ele tira também o que aconteceu ontem? Puxa, aquele passado, aquela decepção. Ou tá chegando ao prazo, tá chegando o Enem, tá chegando... Então o flow te tira disso e te coloca para executar uma atividade. E o mindfulness também é uma prática que aumenta muito a felicidade, aumenta a resiliência dos alunos ou de qualquer atividade, de você não parar nos obstáculos, porque o mindfulness realmente te coloca no momento presente. Nem todo mindfulness é meditação, não. Nem todo mindfulness é meditação, nem toda meditação é mindfulness. É uma das maneiras de você exercitar o mindfulness, né? Tava até falando com a Carol, falei, poxa, mindfulness, a prática, como se conhece muito, poxa, feche seus olhos, se concentre na sua respiração, o ar entrando, o ar saindo, você sente o seu peito abrindo, seu peito fechando. Quando você faz isso, não é uma meditação, na verdade você está se colocando, prestando atenção no seu peito respirando. Quantas vezes a gente para se concentrar no que está acontecendo agora? Provavelmente, desde o início da live aqui, alguns já se distraíram e voltaram. Assim, aconteceu alguma coisa e voltou. Então,
você se concentrar nesse momento aqui presente, de respirar. Outra é mindfulness, dar uma volta na praça e olhar, ficar olhando para uma folha. Então, Parece uma coisa de diferente do louco. flow, que não tem tanto a ver com aumento da potencialidade e da produtividade. Ele tem a ver com um estado mais de tranquilidade, de equilíbrio, em que você Isso. para e dá alguns minutos para estar ali presente naquele momento, perceber o seu próprio corpo, perceber seu próprio pensamento, né? Ele é um momento de mais calmaria, mas não necessariamente de aumento de produtividade, certo? Exatamente, é de calmaria, falar, poxa, e ele, a mindfulness é um dos que mais te tira do passado. Eu sempre, o ensino que eu mais gostei que eu ouvi uma vez, eu falei, poxa, é a maior verdade, o passado te leva à depressão, seja ele ruim, você ficar pensando no que aconteceu com você 1 ano atrás, 10 anos atrás, tal, o que te passou na infância, te dá depressão, ou se foi bom, se foi ruim, e se foi bom, porque fala, pô, foi tão bom aquela época. A nostalgia, né? Não é que você vai ficar doente de depressão, mas ele te causa um sentimento depressivo. E o futuro te causa ansiedade. É verdade. Pô, vai acontecer, vai chegar. Eu vou conquistar, eu vou chegar lá. Então, quando você está vivendo no passado e no futuro, eles são detratores da felicidade, não são promotores. É verdade. E aí, quando você exerce o mindfulness na vida ou na sala de aula, o aluno ele não está lá pensando no Enem que ele vai prestar, ou na prova que vai chegar, ou na prova que ele foi mal, ou no que aconteceu de ruim ou de bom no final de semana. Então, ele está na aula. Imagina, o que um professor quer? Um aluno que está na aula. Concentrado e prestando atenção, disciplinado, né? O menino não está jogando papel de bolinha, né, fazendo bagunça. É o que o professor mais quer. Eu acho que o professor quer isso mais que aumento de salário, inclusive. Mas a prática do mindfulness, ela já vem sendo utilizada em educação, especificamente com o uso da meditação, né? Já tem acho que uns 3 ou 4 anos para cá, que eu já tinha visto muitas escolas falando sobre essa prática, principalmente com as crianças, em que eles colocam aqueles minutos iniciais da aula num cantinho específico, assim, que não é muito o cantinho tradicional do local de ensino, mas um cantinho diferente. Eles colocam os meninos ali por alguns minutos, 5, 10 minutos, para os meninos fazerem uma respiração e darem uma desanuviada, antes de começar a aula mesmo. Sabe que vem aquela criançada correndo do pátio direto para a sala? Fala, opa, peraí, agora vamos entrar no cantinho, 5, 10 minutos de meditação, e é o desenvolvimento do mindfulness, né? E outra coisa que eu tenho visto é na utilização dele para os alunos do Enem, ou os alunos que vão fazer prova de concurso, também estão utilizando para justamente isso, acabar com aquela ansiedade futura do dia da prova, né? Porque tem muito aluno que está preparado, mas a ansiedade é tanta que ela acaba com o aluno na hora da prova, ele não consegue se concentrar. Voltou, Marcelo, tinha dado uma quedinha básica. Eu só espero que a gente não tenha perdido a primeira parte da aula, né? Talvez ela não consiga ficar gravada, então vou recapitular rapidamente, que essa é uma aula aberta do curso de Neurofelicidade para Educadores, oferecido pelo Mercado EAD. E hoje a gente está falando sobre ferramentas da ciência da felicidade. A gente já falou do Flow, que é uma ferramenta que estimula o desenvolvimento da concentração para a produção, né, para o desenvolvimento. E agora a gente está falando do Mindfulness, que é uma ferramenta que desenvolve mais a calmaria, mais a tranquilidade para a gente lidar com momentos de ansiedade e momentos também de frustração, né, Marcelo? Frustração como agora da nossa live que foi interrompida. Travou na hora que você estava falando do Enem, do pessoal que busca, né, aquela tensão da prova, de hoje a prova está chegando, e aí o pessoal tem exercitado aí o mindfulness para não ficar vivendo aquele dia lá no futuro que... Ansiedade, né? Você vê que louco, o Enem é a mesma coisa que um dia a dia de trabalho. Poxa, eu tenho uma apresentação segunda, você fica vivendo aquilo lá e você não consegue nem elaborar aquilo. E você fica ali 3 anos estudando, se preparando para aquele dia, né? Então ainda mais para os jovens que não tem mais muito o equilíbrio emocional ali bem desenvolvido para poder lidar com as emoções, então aquilo ali causa uma ansiedade muito grande, um estresse muito forte. Sim, e aí o mindfulness ajuda, que nem eu falei, não poxa, meditação,
eu não consigo parar e me concentrar numa meditação, que nem é uma meditação, você se concentrar no momento presente, né? O que... Vídeo travado de novo? Eita, acho que não. O meu não tá. Nem É o a meu. conexão dele. Alguém mais tá vendo o vídeo travado? Vocês estão vendo a gente? Conversa aí, por favor. Aí, a pessoa, ela pode fazer em qualquer... Pô, vou dar uma volta no quarteirão, vou parar para olhar a grama crescer. Ah, vou passear com o cachorro e ver aquelas coisas que a gente nunca vê. Ah, até falei para Carol, o mindfulness é muito sobre degustar aquele momento também, né? Sobre saborear. Então, até numa refeição, você consegue fazer um mindfulness porque você está se colocando naquele momento. Eu falei, poxa... Aquele momento para aproveitar, né? Eu vou comer, eu vou aproveitar. Você falou de chocolate hoje, né? Vai botar um chocolate na boca, faz um mindfulness, aproveita aquele chocolate. Principalmente a galera que faz dieta, tipo eu, assim, né? Que não pode comer muito, aí tem um pedacinho desse tamanho para comer. Aproveita no mindfulness, assim, que vai me dar mais prazer, mais felicidade, consequentemente, né? Nem mastiga as comidas, nada. Então, mas qualquer prática que você consiga se concentrar, seja numa calmaria, de você se colocar no momento presente. Até eu citei, poxa, no momento de oração, no momento de banho, sabe? Você toma um banho de 5 minutos, deixar a água cair no corpo, assim, você sentir a água bater e cair no corpo. Isso daí, ó, saborear, é isso mesmo, né? Saborear aquele momento é um negócio que te põe no momento presente. E você sabe que aquele futuro que você via como um dragão lá na frente, você vai ter que enfrentar, você começa a ver que não é daquele tamanho. E o passado não é mais verdade, você é essa... A gente coloca os problemas do tamanho que a gente quer, né? Também tem essa, né? Tem gente que olha para os problemas e já se desespera, e tem gente, e aqueles mais assim, mindfulness, conseguem olhar para o problema do tamanho que ele é, e nem sempre ele é um problemão grande, né? E a gente consegue lidar com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, e desenvolver essas práticas para a educação é excelente, né? Imagina uma sala de aula com alunos mais tranquilos, né? É professor que consegue aplicar a aula menos estressado, é aluno mais tranquilo e mais disposto a assistir a aulas. Então, são estratégias interessantes também para usar em sala de aula. Tanto promovendo na sala de aula o momento do relaxamento, do mindfulness, quanto orientando os alunos para fazer como o Marcelo disse, no momento que vai comer, no momento que vai tomar um banho, naquele momento que o aluno acha que é mais apropriado. E aí, como estratégia, o professor pode fazer com que os alunos escrevam depois sobre como foi esse momento, como foram esses períodos de mindfulness, o que o aluno percebeu nele como mudança emocional, como desenvolvimento dessa prática. O professor que faz o aluno falar sobre o desenvolvimento da prática vai estimular que os alunos reflitam a respeito daquilo e analisem a si mesmos. Então, isso é extremamente importante para que ele se autoconheça, se auto-verifique. E isso o professor pode fazer como uma atividade mediada, não é isso? Ele pode colocar ali durante a aula, no começo da aula, no final da aula, fazer esse trabalho, essa prática do mindfulness, senão o aluno fica só pensando qual é o horário do intervalo, qual é o horário de ir embora. Qual horário? Quero ir embora. Isso aí era... A Érica falou aqui, ela falou, a Érica Carine, ela falou, é verdade, eu utilizo após o lanche. A aula fica mais proveitosa e eles pedem para fazer com os pais em casa. Olha que legal, os meninos estão chegando em casa, estão ensinando os pais, né, a se acalmar, né? Calma, mãe, calma, que nem eu tenho um pequenininho de 2 anos que fala para mim, calma, mãe, calma, né? Tá mais mindfulness do que eu, né? Não, mas você vê que a criança só vai fazer isso em casa se fez ela mais feliz. Eu falo da ciência da felicidade, parece aquele negócio, autoajuda, mas não, estou falando de hormônio mesmo, de endorfina, de serotonina, nosso corpo fabricando, olha, você está no momento... É uma coisa biológica, né? Sem atenção do passado, do futuro, a depressão, a ansiedade e tal, se você está vivendo o dia aqui, teu corpo tá trabalhando bem, eu quero isso para mim, pai, faz também, porque é bom esse negócio aí. A ciência já provou que o estresse aumenta as toxinas do corpo, né? E principalmente aquelas do envelhecimento. Então, combater o estresse é extremamente favorável para biologicamente também, né? Travou, não? Não, tá na boa. Não?
E acho que o meu falamos deu um de... pingo aqui. Deu um bingo aí? Não, um pingo só tenho 20% aqui no celular, mas dá para acabar. Marcelo correndo todos os riscos. Vai fazer uma live com o celular com 20% de bateria. Mas eu não vou falar nada, porque a Sandra Medeiros, ela tá fazendo live agora, inclusive, lá do EAD em Pauta. E eu não vou falar nada, porque na live da semana passada que eu fiz com ela, a minha bateria acabou no meio da live, sabe? E que caiu beleza. Tudo, e eu tava também sem bateria. Peguei outro celular rapidinho e liguei, ela nem ficou sabendo. Botei a culpa no Instagram. Acontece, vivendo todos os riscos. Mas a gente falou de flow e a gente falou de mindfulness. Eu acho que ficou bem claro para as pessoas entenderem como essas práticas são interessantes para a gente usar na nossa vida, no nosso trabalho e também na sala de aula, no assistencialismo social, o que seja, né? Mas agora a gente tem uma outra prática, que essa é uma das que eu mais gosto. Stop. Essa aí eu acho que pouca gente conhece, porque eu vi uma vez só quando eu aprendi ela. Essa daí serve... E como que é essa... Ela é uma sigla, né? Ela é uma sigla, né? Ela é sigla. E o que significa cada sigla? Stand up, fique em pé, take a breath, quer dizer, respire, observe e be present, esteja no momento presente. Esteja presente. Também então, tem a ver com esse flow e mindfulness aqui de estar no momento presente. Mas quando que você vai usar ela? É num pico de estresse. Ela é um mindfulness, mas que é uma descarga de adrenalina, que nem uma pessoa tá morrendo ali, você dá uma descarga de adrenalina no coração para ela reviver. Por quê? Poxa, eu tô num pico de estresse, tô travado. Nossa, vai acontecer isso, o que tá acontecendo? Ai, vou fazer uma apresentação, tô nervoso. Ai, que aquela pessoa me falou isso, ou então... Que situação estão vindo me cobrar? Um estresse. Está acontecendo uma coisa que está enorme, que nem você falou. Eu estou criando o tamanho do dragão, né? Aí você para. Deu pau geral. Aconteceu um trem. Geral. É a hora que você tem que parar e... Parar. Então a prática é parar, ficar em pé, para começar. Nisso o teu corpo já muda de uma situação de encolhimento aqui para uma situação, uma postura ativa, normal, né? De você fica ativo, fica alerta. Isso, já fica alerta. Quando você para respirar, aí ó, stop não sabia. Quando você para, aí você respira. Fundo. Aí é parecido com o mindfulness. Respira 1, 2, 3 vezes. Aí vem a chave. Você observa você como se fosse uma terceira pessoa. Observe o problema do lado de fora. Peraí, qual é o tamanho desse dragão aí que a Carol tá vendo? Isso aí é muito bom para aquela galera que explode, né? O famoso esquentadinho que explode, que acontece um negócio, ele já explode sem pensar, sem raciocinar, e daí o caldo entorna, né? A bagaceira tá feita. Então, aquela pessoa que na hora do problema, ela, em vez de tomar uma atitude que às vezes não é a correta na hora, porque quando a gente está nervoso, sobre estresse, adrenalina, a gente nem sempre vê as coisas com claridade, né? A gente acaba enfiando os pés pelas mãos, achando que viu o que não viu. Então, o stop é literalmente um stop. O momento que você para e reflete, né? Reflete, analisa de fora, vê qual é a situação, respira, para depois tomar uma atitude. Isso, está no momento presente. Então, você olhou, parou, respirou, olhou de fora, aí você se coloca no momento presente. Peraí, o que está acontecendo? Isso é uma coisa que eu acho que todas as pessoas deviam desenvolver na vida. Todas, sabe? Em qualquer situação da vida. Porque as pessoas pecam muito porque não pensam na hora da situação problemática, né? Eu acho que na situação dos extremos, se todo mundo parasse e fizesse um stop aí, muito dos problemas a gente não tem. E na sala de aula, na educação, principalmente nesse momento no Brasil que a gente vive de aluno agredindo o professor, aluno brigando, aquele desconcerto, aquele estresse, indisciplina na sala de aula, muitos professores não sabem como reagir ou acabam reagindo de uma forma que só aumenta o problema, justamente porque não desenvolvem o stop, de parar, olhar, pensar e falar como eu vou lidar com essa situação. É lógico que dá maior raiva isso. Mas é necessário para a gente manter o equilíbrio e poder lidar com aquilo ali. Porque são jovens que precisam de orientação, de educação. E o adulto ali que tem um desenvolvimento emocional maior é competente para poder analisar
né, respirar e ver que situação vai tomar, não é isso? Você pode até fazer o aluno executar o stop sem ele saber. Ah, é? Como é que é isso? Tá uma bagunça ali, tá uma bagunça, o cara tá estressado. Vamos dizer que o aluno tá nervoso com uma prova, tá nervoso com uma situação, até às vezes de chorar, né? Pô, peraí, primeiro, fica em pé. Isso. Conversa com ele. Vamos conversar. Respira. Respira. A gente não fala assim, para, respira. É isso aí, stop. Para, respira. Calma, né? Tá. Aí reflete, olha a sua situação. Aí você começa a fazer ele refletir, tentar olhar para ele. Qual é o problema? É uma prova? É uma nota? Ou vamos analisar o tamanho desse problema. Justifica tanto estresse, né? Aquela pessoa que às vezes tá desempregada, ou a pessoa que está se aposentando, a pessoa que está que nem você falou, num assistencialismo, que é o foco do assistencialismo, que está numa situação de risco. Pega casos complicados, né? Risco como social, a gente ouviu alguns relatos lá de mães que sofrem violência doméstica, né? Ou mulheres que têm casamentos abusivos, né? Aí você fala, não vou diminuir o tamanho do problema dessa pessoa, mas peraí, vamos ver qual é o problema. Primeiro, ela está na sua mão. Você é uma educadora, você é uma cuidadora, você é a gerente de um projeto que atende essa pessoa, você trabalha num projeto que atende essa pessoa. Pô, peraí, a gente consegue dar uma dimensão do problema. É um problema para essa pessoa, assim como para um aluno pode ser o Enem, pode ser a prova, ou uma pessoa que está sofrendo violência física. Mas espera, no momento que você está com ela, você tem que dizer que, poxa, neste momento você está bem. Você não está sofrendo, você está mudando, a sua situação não é essa hoje, não é essa para sempre. Né? E lá naquele momento você pode fazer essa atividade de parar e analisar a sua própria vida, a sua própria situação, né? As coisas, para tomar um pouco na rédea o comando do estresse, né? O comando dessas situações que às vezes são complicadas, né? A Adri falou aí, ó. Desempregada, estresse nível hard. Adri, para, levanta, respira, todo dia. Olha de fora, você vai ver o profissional que você é, você vai ver a sua história, a sua carreira, suas habilidades, porque senão você se torna só desempregado. E ela é muito mais do que isso. A Adriana Cláudio, né? Ela é muito mais do que isso. Conheço o trabalho dela. E aí, o Marcelo, você sabe onde que eu vejo muito que o STOP entra dentro da sala de aula, nas metodologias ativas de resolução de problemas, né, que é uma metodologia ativa que auxilia os alunos a lidarem com situações problema, a planejarem soluções, a analisarem o problema de forma assim, mais pontual, mais racional, e ela entra muito nisso. É lógico que o STOP me parece que é uma ferramenta para momentos de pico de estresse, né? Aquilo que acontece rápido. A hora que o seu coração dá uma disparada, você precisa dar aquele, né, controle. Mas eu acho que ela é muito funcional para essas metodologias de resolução de problemas, porque ensina o aluno a lidar com o problema. Ou, pelo menos, ensina o aluno que é necessário analisar uma situação, problema, sob outro aspecto, né? Não necessariamente lidando com aquilo ali de conflito ou com uma comunicação violenta, né? Então, ele é interessante sobre vários aspectos educacionais do ser, da inovação educacional, da humanização. Eu acho que é uma ferramenta que deve ser utilizada em sala de aula e deve ser utilizada em casa também, com a gente, no nosso dia a dia. É isso aí. Olha a Camila, ela falou, isso aí, Marcelo, temos que ter uma rotina produtiva até o próximo trabalho aparecer. Ó, isso aí é um stop. Ela tomou atitude, observou a qualidade dela, conheço já a Camila, e botou em prática. E não é um stop momentâneo, é um stop planejado, né? É um stop com prazo. Isso é muito legal agora em época de coronavírus, que a gente está assim, quando quer que vamos sair da quarentena? Eu aqui em Lisboa, a quarentena foi prorrogada, eu acho que ela só acaba agora, sei lá, em junho, nem sei quando. E a gente fica naquela expectativa, quando que vai? Porque alterou tudo, alterou o trabalho, alterou o estudo, alterou a rotina dentro de casa. E quando a gente dá esse stop momentâneo, a ansiedade da gente dá uma baixada, a gente consegue pensar com mais clareza, né? E até o coração parece que dispara menos, né? Você dá uma, opa, pera lá, tudo vai dar certo, tudo sempre deu certo. Né? Vai dar uma balançada, mas a gente vai recuperar. Então, isso é um stop
de planejamento prolongado, que foi o que ela fez, né? Aqui até tem mais a Érica falando aqui, ó. Minha turma do segundo ano iniciaram as provas. Eles já ingressam com esse monstro criado em casa. Ai, as provas. No dia da prova fazemos uma retomada das atividades por eles realizadas. É verdade, eles terminam né? Em dizendo, casa, poxa, os não pais era já tão ruim começam. assim. Não era tão ruim assim, porque tem que observar de fora. Peraí, olha de fora, olha você fazendo a prova, olha você desempregado, olha você nessa situação que você tá. Cadê o monstro? Calma aí, vai dar. Pode estar passando necessidade, passando fome, mas pelo menos te dá uma atitude a tomar. Porque senão você fica travado. O stop não é parar para andar. É o parar para viver. Ele meio que dá aquela racionalidade para você, né? Analisar as coisas do jeito que elas são e falar, opa, eu vou, tá tranquilo, tá difícil, mas tem solução e eu vou seguir essa solução até mesmo para planejar soluções, né? Ele é eficiente, porque a partir do momento que você tem uma calmaria, que você para, respira, analisa de fora, você consegue trazer uma solução mais adequada, mais bem pensada, do que fazer as coisas no ímpeto, às vezes, ou movido pela ansiedade, né? Ele funciona muito bem no início do estresse, tá? Às vezes no estresse você não vai nem lembrar de fazer, mas começou a se sentir estressado, faz isso. E tenta também denominar assim, ó, Marcelo está estressado porque tem uma reunião difícil sexta-feira. Porque a partir do momento que você nomina aquilo, você materializa aquilo, né? Você enxerga. Aí você fala, pô, Marcelo só tem uma reunião que tem começo e fim. É só e ela uma pode reunião. ser ruim, mas é só uma reunião. Não pode me parar o meu dia, minha noite de insônia. Então... É uma excelente estratégia para resolver várias coisinhas pequenas. Então, olha só, a gente falou do flow, que é para aumentar a produtividade. A gente falou do mindfulness, que é para aumentar a tranquilidade, né, a calmaria ali. Isso. E a gente falou do stop. Que é para te colocar assim, centrado na realidade, desenvolvendo boas soluções para problemas, às vezes, que você não tem controle, né? Isso, e meio à força. Começou o estresse, você dá aquela paulada nele, com o stop. Dá aquela... O melhor é dar nome pro problema. Dar nome pro problema, porque você se enxerga, ele passa a existir, você sabe se ele vale a pena ou não, né? Exato. E a última, faltando 15 minutos aí para finalizar a nossa live, a última ferramenta... Growth Mindset. Mindset. Tem até um livro que chama Mindset, famosíssimo aí, que fala muito sobre o mindset do crescimento, que é o Growth Mindset, que é a contrapartida do mindset fixo, que é o mindset fixo de mindset, né? Então, o que é o Growth Mindset? É a crença de que, poxa, a gente não nasce de exatas, de humanas, a gente tem habilidades mais em uma área ou outra, mas assim, isso aqui eu nunca vou aprender, porque eu não sou bom. Isso aqui eu nunca vou conseguir. Lembro até de um sobrinho meu que falava, não gosto de futebol, nunca vou jogar futebol. Pô, e hoje ele tá jogando futebol. Sabe, aquela coisa de, eu não sou capaz, eu não nasci com isso. Então isso é um mindset fixo. Eu sou de um jeito, eu só consigo... Eu sou assim, tem que me ajeitar, tem que ser do jeito que eu sou, me aceito do jeito que eu sou, eu não mudo. Não consegui me envolver nesse livro. Não consigo ler livro, é difícil ler. Eu comecei a hábito de leitura lendo Machado de Assis. Confesso que era um crime com as crianças. Não, total. Machado de Assis, José de Alencar. Pô, hoje é legal ler, mas não com 10 anos, meu. Então acaba com o estímulo à leitura. E eu comecei a ler depois de velho, eu li um livro sobre uma viagem de bicicleta pelo mundo e aí eu comecei a ler. Quer dizer, eu acreditei que ler não era minha durante muito tempo, foi fixo. Eu não sou bom leitor, o cara lê bem. Eu não sou aquele cara que aprende idiomas com facilidade, sabe? Tem cara que a Carol é assim, né, Carol? Aprende com facilidade, né? Não, por incrível que pareça, não. Eu preciso eu tenho uma facilidade para me desconcentrar muito grande. Eu não sei se é porque minha cabeça está sempre pensando em mil coisas, mas eu preciso desenvolver estratégias de flow para conseguir produzir de forma efetiva. Mas eu tenho muita dificuldade. E eu falava, poxa, eu nunca vou aprender inglês. Eu nunca vou conseguir falar. Eu saio falando espanhol. Minha esposa, ela é filha de espanhóis, fala muito melhor do que eu. E às vezes ela me pegava
elas pegavam me corrigindo, assim, porque ela tem um espanhol melhor que eu. Só que eu saio falando, desinvestado lá, e isso me deu uma confiança de que eu posso. Eu posso não fazer Sim, perfeito, mas eu posso. E esse é a mentalidade do Growth Mindset. Pô, você não precisa fazer perfeito, você precisa fazer. Você você não precisa nasceu fazer. sem uma É, capacidade, você desenvolve a capacidade. O erro, outra coisa do Growth Mindset é, pô, você avaliar e punir erros. As pessoas punem erros, punem falhas, e a gente pune também nossos erros e nossas falhas. Nós nos punimos, né, por erros e falhas, e aí também se trava. Isso é mindset fixo. Eu me avalio, eu me classifico. a gente está sempre se julgando, né? Então isso eu Nós fiz. somos duros com nós mesmos. E a Somos gente muito viu duros. muito isso semana passada no curso, ou na semana retrasada, se eu não me lembro, que o pessoal falou muito da tal do cérebro que compara, né? E o É, pessoal se julgou muito e falou, eu acho que o outro é melhor que eu naquele aspecto, ou eu olho para o outro e eu acho que naquilo ali eu não sou tão boa, né? O cérebro compara, a gente falou sobre isso no curso há 2 semanas. Mas o Growth Mindset, ele tem uma coisa muito legal parecida com uma teoria educacional da aprendizagem e do crescimento, que fala que nós temos que olhar para os erros como um benefício, como uma forma de aprender com eles, uma forma de que eles trazem para a gente conhecimentos e habilidades. E a gente até então tinha uma ideia errada de que o erro deveria ser condenável, né? O exato. aluno que não acerta na prova ganha um X vermelho. É uma condenação. Por quê? Por que não pegar aquele aluno que não acertou na prova e pegar e junto com o aluno mostrar o que ele errou, como ele pode tirar daquilo um aprendizado, como ele pode melhorar o estudo dele a partir daquele erro e mostrar para ele que aquilo foi um benefício, para que ele aprendesse. É lidar com frustrações, né? É aquilo que você falou. A gente não pode ficar premiando só o acerto. A gente tem que dar um novo olhar para o erro também, né? Eu vejo, poxa, eu sou um meio que revolucionário até, eu sei que não sei muito do educacional, né? Deixa eu só bater aqui que pingou a ligação. Não sou muito do educacional, mas assim, média 5, 6, 7 é algo totalmente fixo. Eu sei que tem as regras, tem que avaliar, mas, poxa, a gente não pode avaliar, de repente, o aluno pela evolução dele. A gente não pode, pô, ele estava aqui e evoluiu. Esse não seria o melhor A método de avaliação avaliação? tem que ser processual, Porque né? o aluno ele começa a se sentir mais interessado. Sim, Porque se ele só lógico. tem que tirar, ele vai buscar quanto é 6, eu vou tirar 6. Ah, eu tirei 6 ou 10, eu passei. É binário. Eu E tirei será que ele 5 ou desenvolveu a 0, mesma aprendizagem? Porque não o objetivo não é desenvolveu. atingir a nota, é desenvolver a aprendizagem, né? Será que Exato. desenvolveu? Então, Mas quais são as estratégias que a gente pode usar do Growth Mindset? É fazer o aluno mudar o conceito dele a respeito do erro e fazer o professor, principalmente, começar a revalidar as práticas de avaliação, a reanalisar aquilo ali. Porque a avaliação, ela é um conceito muito discutido na área educacional por conta das avaliações que não avaliam e que não atingem um objetivo instrucional, que é realmente verificar se a aprendizagem foi alcançada. Então, existem vários debates a respeito da avaliação educacional, como deve ser processual, centrada nas habilidades do aluno, o que o aluno foi capaz de desenvolver como competência, de que forma o professor verificou aquela competência desenvolvida. E o Growth Mindset, ele está aí como um suporte para esse sistema avaliativo, né? Permite que o professor verifique se a avaliação teve um crescimento, uma educação, mesmo diante dos resultados ruins. Né? Então, é um novo olhar que a gente tem que dar para os processos avaliativos e ensinar o aluno de que o aluno tem também que conceber a aprendizagem mesmo quando há erros, quando há falhas. Né? É um pouco de resiliência, né, Marcelo? desculpa estar andando aqui, porque eu estou procurando um cabo mesmo, porque senão a gente vai morrer na praia. Peraí. Peraí. Mas é esse exercício mesmo. Senão, o aluno ele vai ficar sempre não atingindo objetivos. O aluno que ele acredita que ele não é bom naquilo, ou que tem aquele conhecimento fixo, ou até, vou falar até da gente. Peraí. Vou até tirar o fone aqui, porque eu vou ter que carregar. Estão me ouvindo bem?
Uhum. Então, até a gente que tem um passado e a gente começa a se cobrar por aquele passado, pelo que a gente foi na vida. Eu sempre fui um derrotado. Isso aqui me falaram um dia que eu não era bom. Isso aqui não aconteceu bem na minha vida. Então não vai, não, eu vou sempre ser assim, eu não vou atingir. Eu acho que eu já atingi o máximo na minha vida. Eu acho que eu teria, não tive as oportunidades que o outro teve. Daqui não sai nada, daqui não sai ninguém. Então, esse é o tipo da mindset fixo. Olha, você falando isso, eu lembrei, tem uma frase clássica que eu escuto muito, principalmente em programa de televisão, que acontece alguma pessoa joga um jogo e ela perde, ou acontece alguma... quer ver um ótimo exemplo? Esses programas de reality show, que chega lá no final a pessoa é eliminada. Aí o cara pergunta pra ela assim, como que foi você? O que você achou da sua eliminação? Aí ele fala, não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho essa frase tão dolorida, porque, gente, se arrepender é sinal de que você reconheceu os seus erros e de que você evoluiu, que você melhorou, que você percebeu que você, sim, é um ser humano que comete erros, mas você tem uma mentalidade de crescimento onde você aprende com aqueles. Então, não existe o ser humano que não se arrepende. Nós devemos nos arrepender, mas de forma consciente, de forma não depressiva, né, Marcelo? Através do stop, usar a estratégia do stop para se arrepender e olhar aquilo ali como um benefício para o nosso crescimento. Graças a Deus eu cometi erros na minha vida, porque foram os erros que me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Eu espero cometer outros erros para poder me transformar sempre numa pessoa melhor, porque é errando que se aprende, porque o que não mata engorda, porque qual a outra frase que a gente fala muito? O que não mata fortalece, né? Então tem várias frases que a gente utiliza para definir que o erro, ele é benéfico para a gente. E o Growth Mindset traz essa mentalidade para a gente poder construir a nossa humanização, a nossa aprendizagem. Nossa pessoa. Porque, olha, imagina quantos alunos são estimulados, aí vou trazer para a sala de aula agora, quantos alunos são estimulados a gostar ou a ver de forma positiva o erro? Não são. Não são. Não são. Ou na verdade, na prova. A gente é tão estimulado a dar valor para o acerto que a gente já começa a achar que o erro não tem um lugar dele. Não tem lugar. Não é o momento em que, poxa, eu aprendi. Eu tenho uma oportunidade aqui de aprender algo novo. Porque eu não conheço. Essa é outra coisa do Growth Mindset. Isso aqui eu não conheço. É uma maneira de ver o desconhecido. Outra maneira é, poxa, eu tenho uma oportunidade de aprender uma coisa que eu nunca soube fazer na vida. Parece uma coisa meio maluca, mas é a mesma coisa que nós estamos falando. E a gente perde o medo de errar, né? O medo de errar trava muito a gente, né? O medo de errar trava muito o aluno, trava muitas pessoas, porque a gente às vezes quer fazer, a gente acredita que tem competência e potencialidade para fazer, habilidade, mas a gente não vai porque tem medo de errar. Medo de errar, medo de não agradar, medo de não atingir a expectativa do outro, né? E todos esses são medos que travam a gente. Quando a gente tem um pensamento de que isso não é verdade, nossa, as portas se abrem, né? A gente abre as nossas portas. Exato. Eu mesmo, sou formado em tecnologia, trabalhei com tecnologia a vida inteira, então é programação mesmo, eu trabalhei a vida inteira. O que o Marcelo foi falar de felicidade? Há uns 3 anos atrás, inclusive faz mais ou menos... Opa! Eita! Deu uma zoada aqui, peraí. Você ficou rosa. Morou uma parede rosa. Bagunça geral, peraí. Nossa, que estranho. Então, há uns 3 anos atrás, eu falei, eu vou estudar esse trem aí, como diz a Carol. Vou estudar esse negócio aí. Ficou, não é a parede, não, é a câmera mesmo. Deu uma zoada. Não, mas tudo bem, vamos no áudio, porque a gente já está finalizando também. Então, aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou estudar esse negócio. E aí eu comecei a estudar e vi que, poxa, eu podia aprender aquilo. E aí eu vou hoje dar uma aula, palestrar, elaborar um curso como curso de neurofelicidade. Poxa, eu vejo que eu tenho um conhecimento. Porque eu aprendi aquele conhecimento que eu não tinha. E que se eu pensasse num cara de tecnologia, formado em tecnologia, com uma carreira de 25 anos em tecnologia, eu sou aquilo ali. E hoje eu estou falando de felicidade. Amanhã eu posso estar desenvolvendo outra atividade na minha vida, liderar outro tipo de
de atividade no mundo. E quem disse que não? Ah, porque eu comecei hoje, então não vou ser capaz? Né? Então essa é a mentalidade do crescimento que a gente pode desenvolver nos alunos, porque aí as vidas vão ser transformadas, gente. Ele, quando for um adulto, encontrar um obstáculo, ele vai ver uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade dele crescer. Não, isso aqui deixa eu desviar, porque eu não vou conseguir terminar isso aqui. Então, o que a gente compreende disso tudo, dessas ferramentas que a gente trouxe hoje para vocês nessa aula aberta do curso de Neurofelicidade? A gente compreende que são ferramentas que estimulam nossos potenciais, que permitem que a gente desenvolva mais segurança. A gente tem uma visão mais assertiva dos problemas da vida. O Marcelo caiu, então vou continuar. Que a gente tem uma visão mais assertiva dos problemas aí, dos conflitos da vida, que a gente possa se preparar de forma mais equilibrada, lidar melhor com as nossas emocionalidades, e que a partir do momento que a gente faz tudo isso, deixa eu liberar aqui para o Marcelo. A partir do momento que a gente faz tudo isso, que a gente lida melhor com essas adversidades, que a gente se prepara emocionalmente, que a gente coloca o pensamento em foco, melhora as nossas potencialidades, a gente passa a desenvolver mais segurança, mais felicidade, lida melhor com as situações do dia. E em relação à aprendizagem, de maneira muito significativa, nós vamos ter alunos mais preparados, mais engajados, mais seguros de si. Porque quando o aluno se torna seguro de si, ele vai em frente, ele não tem medo de arriscar, de participar, de falar, né, de ser um aluno mais proativo. E para o professor, todas essas habilidades vão diminuir muito o estresse dele em sala de aula, porque ele vai ter maior controle da turma, maior controle da aula, das aprendizagens. Ele vai mesmo lidar com as questões emocionais da profissão, vai poder lidar com isso de forma muito mais preparada, tá? Então, desenvolver isso sempre no nosso dia a dia é extremamente interessante e importante. E, na verdade, no curso de Neurofelicidade, a gente ainda apresenta outras ferramentas mais, né, Marcelo? Que não vai dar tempo para falar aqui hoje. Mas existem outras dinâmicas, outras ferramentas super interessantes da ciência da felicidade, né? A gente fala lá no curso do Job Crafting, que é a maneira do aluno estabelecer ele ter uma autonomia e um protagonismo em como ele vai estudar. Porque o estudo, muitas vezes, ele é quadrado, né? Ele é feito para um tipo de aluno e atinge um número de alunos. Cada pessoa é um indivíduo, é diferenciado, só que o ensino é o mesmo para todo mundo. Então, uma grande ferramenta que lá a gente fala do Job Crafting é quando o aluno, você dá estratégias para o aluno e para a turma para ele estudar da maneira como ele aprende melhor. Seja por vídeo, seja por... já focado no perfil da aprendizagem do aluno, né? Seja em grupo, seja num projeto, seja liderando um grupo, seja sendo um subordinado num grupo, cada um aprende. Então, lá, né, com essa estratégia, uma delas... O celular do Marcelo está cortando. Tá cortando. Gente, então eu acho que é isso. Cortou, agora voltou. Eu acho que é isso que a gente trouxe como essa aula aberta hoje para falar dessas ferramentas, né, Marcelo, que são super úteis. E fica o convite para vocês entrarem lá no site. Lá no site tem uma oficina da ciência da felicidade também aberta para quem quiser saber mais. Ou para quem quiser também conhecer o que a gente tem desenvolvido lá no curso, fica o convite para vocês acessarem o site do Mercado EAD. E nós estaremos lá. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aí nos comentários, porque eu estou me despedindo aqui. Enquanto o Marcelo se despede, eu já vou ler nos comentários. Tá bom. Então, eu também agradeço a todo mundo aí. É uma aula live aqui. A gente fez uma aula aberta, foi legal. Não sei quantas mais a gente pode até elaborar, fazer, talvez não aula, mas live, alguma coisa associada ao assunto. Mas, pô, obrigado. Espero que vocês pratiquem. Acho que o flow é fácil para todo mundo. A gente só deu nome a alguns momentos em que aconteciam na vida de vocês, mas agora vocês vão... fazer eles ocorrerem de propósito, né? O mindfulness, seja saboreando uma refeição ou
ou no momento de calmaria, de banho ali. O stop, para aquele momento, comecei a ficar estressado. Você tem aquele gatilho, aquela situação que te estressa. Faz o stop que você vai ver que é pequenininho, não é dragão, é lagartixa. Tem mulher que pula com barata mais do que dragão. E aqui, no final, a gente falou do Growth Mindset, que é uma maneira de você ver que a vida a gente está aprendendo até o último dia da vida da gente. Então, às vezes você vai, eu estou já no fim da minha carreira, os aposentados, as pessoas, os idosos, tal. Poxa, não tem mais o que essa pessoa, eu consigo estimular para essa pessoa? Aprendizado. Ela tem aprendizado. Ela não é a história dela. Ela é o que ela ainda Ela é o que ela aprende, né? O que ela desenvolve enquanto habilidade. Lembrando que a próxima turma de Neurofelicidade já está confirmada com inscrições abertas lá no site. Então, quem quiser também entrar nessa próxima turma, comigo, com o Marcelo Gato e com a Cássia de Mello também, que é a nossa tutora, a Gabriela Torresani, vão lá, se inscrevam e ficam sabendo mais aí sobre esse curso. Só tenho a agradecer vocês. A indicação de livros eu vou postar no Instagram para o pessoal que acompanhou. Então, amanhã eu posto aí a bibliografia para vocês. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Beijão e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.